A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom. Quero, nesta oportunidade, me dirigir aos obreiros, né, aos companheiros, né, que Deus nos tem dado para, junto, nós levarmos a obra do Senhor avante. Juntos glorificar o nome do Senhor. Mas antes, porém, de nós falarmos qualquer assunto, nós queremos buscar a face do Senhor, juntamente contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu santo nome. Eu quero glorificar o teu santo nome, porque sei, Senhor, que tu és bom e que a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Deus, eu quero te louvar por cada companheiro que o Senhor nos tem dado, cada companheiro que o Senhor tem levantado, para juntos nós compartilharmos, Papai, aquele privilégio de fazer a tua obra. Abençoa cada um deles, Senhor, Pai, que teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender cada vez mais, ó Deus, a grandeza da tua obra e como fazê-la, ó Deus eterno, de uma maneira eficiente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus queridos, eu quero falar uma palavra, quero compartilhar com você uma palavra a respeito de liderança. Amém? Tá? Bem, quando nós olhamos para os dicionários, nós vamos ver que os dicionários definem, né, a expressão líder como aquele indivíduo que guia, aquele indivíduo que chefia, aquele indivíduo que comanda, aquele indivíduo que orienta um certo grupo de pessoas. Né? Tá? Bem, também quero compartilhar com você o que o Oswald Sanders escreveu um livro chamado Liderança Espiritual, né? Tá? E alguns grandes homens estabeleceram um conceito a respeito do que é a liderança, sabe? Nesse livro que foi colocado por Oswald Sanders. E um deles, um dos homens que escreveu a respeito sobre liderança, é o Lord Montgomery, que diz que liderança é a influência. Ou seja, isto é, né, a habilidade de uma pessoa influenciar os outros no propósito comum. Tá? Ou seja, aquilo que Jesus disse, né, que nós somos. Né? Que nós somos sal da terra, a luz do mundo. Né? Ou seja, nós viemos para influenciar. Ou seja, essa influência é a habilidade, né, que nós temos para que as pessoas possam, né, ser atraídas para realizar um propósito comum. Amém? O almirante Nimitz descreveu da seguinte maneira, né, que liderança é aquela capacidade no homem que inspira a confiança do seu subordinado, de modo que aceitarem a ideia e obedeça o seu comando. Né, tá? É aquilo que Jesus mesmo disse, né, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Quer dizer, uma habilidade que a pessoa tem que vai inspirar confiança nas outras pessoas para segui-lo. Né? Tá? Bem, também tem um líder chinês chamado Li Hongchang, né, que também disse há apenas 3 tipos de pessoas no mundo. Né? As pessoas que não se mexem, as pessoas que são mexíveis e as pessoas que movem as outras pessoas. Ou seja, o líder são pessoas que movem outras pessoas, segundo Li Chong, né? Li Hongchang. Né? Tá? Bem, também John Moot disse que líder é um homem que conhece o caminho, sabe manter-se à frente, trazendo os outros após si. Aquilo que Jesus disse, né, depois de ensinar, ele disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Ou seja, nós temos que seguir a Jesus. Um líder, ele segue, né, alguém. Tá? Ou ele faz também as pessoas seguir ele, tá bom? Tá? Mas primeiro, antes de ser líder, ele segue alguém. Okay? Também disse Prentice, né, disse a liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levar esse grupo a atingir metas, né, de permanente benefício e que atenda à necessidade do grupo. Né? Amém? Então, tudo que nós vimos aqui, na realidade, mostra justamente, né, que nós temos que ter um carisma para poder atrair as pessoas para nós. Mas eu quero ver com você, né, mais um conceito, mas esse conceito não está no livro de Oswald Sanders, não. Está na Bíblia Sagrada, e esse conceito foi falado não por qualquer líder humano. Claro que são grandes líderes humanos, mas o maior de todos, o líder de todos os tempos, chamado Jesus Cristo. E ele disse, meu querido irmão,
meu querido obreiro, ele disse lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 43 ao versículo 35. Claro que está escrito em Mateus, está escrito em Lucas, está escrito também em João, mas eu quero fazer alusão a justamente isso que Jesus disse aqui, né? Compartilhar com vocês em São Marcos, capítulo 10. Amém? Jesus disse a seguinte expressão: mas entre vós não será assim, né? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será primeiro servo. E qualquer que dentre vós, né, quiser ser o primeiro, será escravo dos outros. Porém, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Bem, para Jesus, que eu olho aqui na palavra, liderar é servir. Servir. Tá? Eu até costumo falar, né? Aquele que não serve para viver, não vive. Aquele que não vive para servir, não serve para viver, melhor dizer. Tá? Bem, então quando eu olho para essa expressão desse maior líder de todos os tempos, chamado Jesus Cristo, né? Quando eu olho para o capítulo, versículo 43, nós vemos que ele vai descrever a palavra servo, a palavra diáconos, né? No versículo 44, ele vai falar a palavra escravo, que no grego é doulos, né? Tá? Então, eu passo a entender, né, que ser um líder, né, que é a maior definição de um líder, que é feita por Jesus Cristo, é aquele que serve, tá? Que tem essas características, aquele que serve e aquele que se submete, ou seja, aquele que obedece, né? Aquele que é escravo, ok? Tá? E agora, pensa bem comigo, pensa bem comigo. Com certeza, quando Jesus, né, estabeleceu esse conceito, falou essa verdade espiritual a respeito de ser líder, isso chocou, isso causou um escândalo numa sociedade judaica, né? Todos aqueles que ouviram o nome de Jesus, né? E com certeza eles poderiam falar: como que um líder tem que ser servo? Como que um líder tem que ser serviçal, né? Tá? E eu acredito que não só judeus, mas muitos dos nossos dias, muitos líderes das nossas igrejas nesses dias, para eles também seria impossível essa tal definição. Né? Seria impossível conceber esse conceito de Jesus, essa orientação de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos que, né, na nossa cultura, na nossa tradição, né, entendeu? Nos nossos costumes, na nossa educação, nós aprendemos que ser líder é aquele que manda, né? E pronto. Nós aprendemos que quando um líder fala, né, ninguém pode fazer mais nada, ninguém pode falar, né? Mas agora, com essa definição de Jesus Cristo, nós aprendemos que o líder, acima de tudo, ele se importa com os outros, né? Tá? E o líder se doa para os outros, né? É servir, né, com a habilidade que Deus nos concede, ou seja, com os talentos que Deus nos dá, com a capacidade que Deus nos dá, nós vamos servir as pessoas. Ser um líder é conhecer as necessidades do grupo que nós lideramos, né? Não somente das obrigações, né, que tem esse grupo, que tem cada membro do grupo. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais em falar das obrigações do que conhecer as necessidades do grupo, das necessidades do nosso grupo, né? O grupo de jovens, ver a necessidade do grupo do jovem, chegar ao coração de cada jovem, chegar ao coração de cada criança, chegar ao coração das irmãs, conversar, ver a necessidade das irmãs, né? Não impor, né? Às vezes nós nos preocupamos de impor, entendeu? De falar das obrigações, entendeu? De até mesmo, né, julgar as atitudes das pessoas, mas não conhecemos primeiro as necessidades de cada um, né? Tá? Paulo diz, né, Paulo na sua palavra, né, nos seus escritos, ele vai dizer lá no Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, né, ele diz que Jesus ele deu função, né, aos líderes na igreja, né, entendeu? Para que, porque na igreja existe uma pluralidade, né, de talentos, né, tá? E agora tem que aperfeiçoar, né, para que isso daí seja para edificar o corpo de Cristo, para a obra do ministério, né? Quando Paulo ele vai dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele vai dizer: e ele mesmo deu
né? Uns para apóstolo, outros para profeta, né? E outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo, né? O objetivo disso tudo é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, ao conhecimento do Filho do Homem, né? O homem perfeito, à medida e até melhor, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho do Homem, o homem perfeito, à medida, à estatura completa de Cristo. Ou seja, né, existe, né, necessidade de termos líderes na igreja, tá? Entendeu? Líder, mas para ter, eles precisam ser ensinados, aperfeiçoados, né, entendeu? Para a obra do ministério, para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. Só vai haver o crescimento da igreja se nós tivermos uma liderança sábia, entendida. Então, eu sei que a maior responsabilidade vem sobre mim, informar os líderes, né? Bem, sempre houve necessidade de liderança, e Jesus disse no capítulo 9, versículo 37 de Mateus, dizendo que a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele disse ainda, desce, fala com o Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros, trabalhadores, ou seja, pessoas especializadas, para poder fazer uma colheita adequada, né? Entendeu? Mas o trágico de tudo isso, quando nós observamos, né, já foi feita uma pesquisa, né, que indica que aonde 20% dos membros de um grupo é que estão realmente inseridos, engajados, envolvidos, compromissados com o trabalho e o propósito estipulado, né? O nosso trabalho aqui, o nosso propósito aqui, né, nós sabemos, mas lamentavelmente apenas 20%, segundo uma pesquisa, mas não é só segunda pesquisa, eu também observo, né? Eu não posso precisar um número de porcentagem no momento, mas é aproximado, sabe? Tá? Veja bem, a psicologia social, ela vem estudando esses conceitos, né? E diz que ela observa e diz que todo indivíduo ele entra no convívio social, né, no contexto social, através dos grupos, né? E que existe dois tipos de grupo, basicamente, né? O primeiro grupo chama-se grupo ocasional, o segundo grupo chama grupo com objetivo específico. O grupo ocasional são aqueles que se reúnem de vez em quando, sem um fim, né? Sem um propósito, sem um objetivo, sem uma meta, sem nenhuma organização, né? Eles se reúnem, toque, tá, para alguns eventos, né? É uma reunião de um aniversário, a reunião de uma festa, alguma coisa, sabe? Nesse sentido. Mas existe agora aquele que nós chamamos grupos com objetivos específicos, né? São aqueles que se reúnem em um horário já pré-estipulado, todos têm os seus objetivos, né? Comum, né? Estão envolvidos, estão engajados, estão comprometidos para trabalhar no mesmo propósito, na mesma meta, contribuindo para o mesmo trabalho. Porém, cada um com características e habilidade, capacidade diferente, né? Isso não nos parece igreja, né? Em qual grupo nós estamos? Claro que eu e você estamos no grupo, né? No grupo de objetivo específico. Claro que nós estamos, claro que nós estamos, né? Nosso grupo tem propósito, pode ficar tranquilo, né? Tá? Agora nós entendemos uma coisa, que existem líderes, né, de algumas igrejas, né, liderança, né, que ainda não sabem trabalhar em equipe. Existem pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Existem líderes que também não sabem trabalhar em equipe, né? Tá? Só fazem o que lhe é imposto, o que lhe é falado, não encoraja, não motiva os outros a trabalhar, não anima. Tá? E ainda pior ainda, tem aqueles que tentam abafar, né, o ministério daqueles que querem trabalhar. Tá? Ainda tem inveja daqueles que estão trabalhando. Tá? Isto é igreja. Tá? Isso também é igreja. Tá? Não deveríamos achar. Tá? Mas também existem aqueles líderes individualistas, né? Invejosos, abusam de autoridade, são insubmissos aos seus superiores, né?
Entendemos que a igreja ela precisa de líderes, necessita de líderes, tá? Mas eu quero te chamar, querida, tá? Que ela precisa de líderes que esteja engajado, envolvido, que esteja, né, lutando, né, pelos seus liderados, né, entendeu? Tá? E que seja fiel, né, a, e, a sua liderança, né? Bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, né, Moisés, né? Deus, ao estabelecer o seu povo, né, agora Deus ele quer tirar o seu povo do Egito. Ele levanta um homem chamado Moisés e diz para Moisés, né, que ele vá até Faraó e pedir para Faraó para libertar o seu povo. Bem, não vamos entrar nesse mérito, né, tá? Mas o interessante é, entendeu, que um dia Moisés estava caminhando no deserto, né, e com certeza, né, a visão que teve Jetro dele, o seu sogro, está no capítulo 18 de Êxodo, né? Não foi muito bom, né? E diz assim, no capítulo 18, a partir do versículo 13, vai dizer da seguinte maneira, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: e por quê? É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, né? E lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que o fazes. Totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti e tu só não pode fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, né, e leva tu as causas a Deus e declara-lhe os que estatutos e as leis e fazes-lhe saber o caminho que deve andar, né, e a obra que deve fazer, né, e tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza e põe-nos sobre eles por maioria, por cabeça de 1000, né? Por maioral de 100, por maioral de 50, por maioral de 10, para que julgue esse povo em todo o tempo, e seja que todos os negócios graves traga para ti, mas todos os negócios pequenos, né? Eles julguem, assim a ti mesmo te aliviará a carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus mandar, poderás então subsistir, assim fazer todo esse povo em paz ir a seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do teu sogro, fez tudo quanto ele tinha dito, né? Êxodo capítulo 18, né? Do versículo 13 ao versículo 24, né? Tá? Bem, nós vemos na Bíblia Sagrada que Moisés estava, né, fazer tudo sozinho, acabava se estressando, né? E isso prejudicava a si mesmo, como também, né, aos que os lideram, né? As pessoas que ele liderava, certo? Tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que Moisés ouviu o conselho do seu sogro Jetro. Eu louvo a Deus, porque Moisés, ele ouviu o conselho, né? Tá? Quando nós olhamos para essa passagem, né, nós vamos ver que as nossas igrejas têm duas necessidades. A primeira dela é que a primeira necessidade é que o pastor, né, da igreja
ele aprenda a liberar funções, ele aprenda a delegar responsabilidade, que ele acredite, que ele incentive a seus líderes, né? Tá? E a maior, veja bem, olha o que disse esse crente e um grande estadista, um grande homem, né, que passou por esse mundo, ele disse o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver, né, qualidade extraordinária em pessoas comuns. Sabe quem disse isso? Foi um homem chamado Abraham Lincoln, um crente, né, que foi presidente dos Estados Unidos da América. Tá? Ele disse que a maior habilidade de um líder é desenvolver a qualidade extraordinária em uma pessoa comum. E foi justamente isso que Jesus fez na minha vida e na sua vida, e está fazendo ainda em nós. Ele acreditou nas pessoas comuns, as pessoas que eram cheias de defeitos, cheias de imperfeições, pessoas cheias de mania, cheias de exagero, né? Pessoas, né, que aos olhos dos homens não teria critério para ser um líder, mas Jesus acreditou nesse e fez desses homens pessoas extraordinárias. E é isso que ele vai fazer com você também, se você acreditar, se você deixar, né? Jesus acreditou nos seus discípulos, acredita em nós também, entendeu? Se não fosse dessa forma, ele não nos teria chamado para o santo ministério. E o apóstolo Paulo, ele chega um momento de dar graças a Deus, a dar graça ao nosso Senhor, ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz: eu dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Foi ele que nos colocou no ministério, foi ele que nos chamou como obreiro. Por isso, meu querido, aleluia, você é cheio de falha, cheio de problemas, cheio de defeito, mas ele chamou você, não para continuar cheio de falha, cheio de problemas, cheio de defeito, mas para aprender com ele. Em nome de Jesus. Essa é a primeira necessidade que uma liderança tem, é de escolher homens e mulheres, sabendo das suas imperfeições, mas crendo que eles vão mudar no nome de Jesus. Amém? Tá? A segunda necessidade que encontramos na igreja, né, é que existe aqueles que querem trabalhar e não somente dispor de um título eclesiástico, né? Tá? Ser um líder requer renúncia, requer preparo, requer vontade. Tá? Veja bem, todos nós temos que nos apresentar, né, como um obreiro, né, que saiba manejar né, a palavra da verdade. Que nós temos que nos apresentar. Tá? Eu sei que muitos têm talentos extraordinários, né, tá? Mas são pessoas que não sabem usar. E quando usa de maneira incorreta, né, tentando se promover, tentando se realçar. Isso é soberba, isso é o orgulho, né? Entendeu? Mas temos que compreender uma coisa, que mais importante do que o talento que temos é a maneira como nós vamos utilizar esse talento. Né? Esse talento. Tá? Nós sabemos que Isaías, né, depois dele ser tratado, ser, tá, queimado com a brasa, né, que um querubim trouxe, ele ouviu uma voz e disse: quem irá por nós? Então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Ali que está escrito ali no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 8. Tá? Bem, querido, tá? Nós sabemos, tá? Nós sabemos de uma coisa, sabe? De uma coisa muito linda, sabe? Tá? Que Moisés ele escolheu os livros, ele escolheu, tá? Aquilo que ele obedeceu os seus conselhos, tá? Mas só que esses Getro falou assim: ó, você escolhe pessoas com algumas características, procura homens capazes, né? Entendeu? Temente a Deus, homem de verdade, que odeia a avareza, né? Entendeu? E coloca sobre eles por livre. Tá? Então tem 4 características aqui, sabe? São homens capazes, temente a Deus, homens de verdade e que odeia a avareza. Aí pega eles e coloca como líder. Amém? Tá? E aí sim, Deus será contigo. Tá? Homens capazes.
É claro que nós temos que ser capazes. Jesus, ali naquela passagem dos talentos, né? Aquele Senhor, quando deu os talentos, ele deu segundo a capacidade de cada um. Todo mundo tinha uma capacidade de receber um talento. Ser capaz, quer dizer, ter habilidade, capacidade, né, para realizar alguma coisa. Tá? Nós sabemos que Deus capacita as pessoas, nós sabemos, né? Nós entendemos, isso é um ponto, né, entendeu? Inquestionável, que Deus capacita aqueles que Ele chama. Né? Porém, para um trabalho específico, trabalhar com criança, trabalhar com jovem, trabalhar com irmã, entendeu? Uma chamada específica, tá? Entendeu? Esse irmão, essa irmã, né, deverá, entendeu? Terá que ser preparada com essa habilidade, né, que vai ser necessária para desenvolver dentro do ministério, tá? Entendeu? Veja bem, uma pessoa, né, que é chamada para o grupo de adoração Profetizando Vida, né, para estar ali no meio do grupo, ele deve ter alguma habilidade com que faz com que ele entre ali, né? Ele deve ter habilidade musical, ou seja, ele deve cantar, ele deve tocar, né, entendeu? Ele deve alguma coisa ele tem que ter nessa ótica, né? Não é simplesmente o fato, eu quero entrar no grupo no Profetizando Vida. Não é assim. Ele tem que ter alguma habilidade musical, né? Aqueles homens que Moisés, né, iria chamar, né, teria capacidade de liderança, né? E isso que nós vamos aprender. Isso que nós vamos aprender. Deus ensinou, veja bem, Deus ensinou Moisés a liderar, né? 40 anos ele viveu no Egito, né, aprendendo da cultura egípcia, né? Tá? Entendeu? E nessa época ele pensou que ele era alguém, né? Entendeu? E passou 40 anos agora no deserto, né? Entendeu? Onde ele aprendeu a viver na solidão e viu que ele não era ninguém. E agora, 40 anos de peregrinação, ele aprendeu a depender de Deus. E viu que o Senhor é tudo na vida daquele que quer ser um líder, né, no nome de Jesus. Nós também podemos olhar para a vida de José. José, esse mesmo, José do Egito. José que foi vendido pelos seus irmãos, né? Nós sabemos de uma coisa, que ele aprendeu a liderar, tá? Ele aprendeu a liderar, foi no campo, foi no sofrimento, né? Ele liderou a prosperidade na casa do Potifar, né? E depois aprendeu a liderar a escassez dentro da prisão no Egito, tá? E aí ele foi escolhido por Deus, tá? Entendeu? Para ensinar a liderar, né, o povo do Egito, né, nos 7 anos de fartura, depois nos 7 anos de escassez. E foi o maior governador, foi o maior homem, né? Tá? Porque foi preparado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor para essa grande obra. Tá? Davi também foi chamado para o ministério na casa de Saul, né? Tá? Por causa da sua habilidade em saber tocar. Essa sua habilidade foi ressaltada, foi por causa dela que ele entrou dentro da casa de Saul, né? Tá? Se não for essa capacidade dele, tá? Entendeu? De tocar harpa, ele não seria chamado para ministrar as músicas para Saul, para que ele fosse liberto dos espíritos maus, né? É só olhar ali no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 17, né? Que Samuel pede que vão atrás de um tangedor, de alguém que toca, né? Aí alguém vai responder para Saul, dizendo, olha, então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente, é vigoroso, é um homem de guerra e é prudente em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha que coisa linda, né? A primeira característica que foi frisada em Davi foi a sua habilidade ou capacidade de tocar, né? E nós temos que lembrar que essa era a necessidade do rei Saul, né? Entendeu? Busca-me um homem que toca bem e traz-me. Versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 16. Então, nós temos que ser capazes.
Ou seja, entender que nós temos uma capacidade, uma habilidade de Deus para desenvolver, nós temos talento de Deus para fazê-lo. E nós precisamos de Deus para que esses talentos, essas habilidades, essa capacidade, ela venha florescer nas nossas vidas. Né? Em nome de Jesus. Tá? Outra capacidade, outra característica que teria que ter o líder chamado, né, por Jétro, que teria que ter, né, teria que ser temente a Deus. Né? Teria que ser temente a Deus. Ele teria que ser convidado uma pessoa para auxiliar que seria temente a Deus. Isso disse Jétro, ser uma pessoa, né, que seja temente, tem a mesma fé, tem a mesma visão de Deus, tem o mesmo conhecimento. Né? Tá? Não vai escolher uma pessoa, né, que pensa diferente de você. Né? Querido, a Bíblia diz, tá, que o temor, né, é o princípio de toda a sabedoria. Tá? O princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Tá? A nossa igreja, ela precisa de homens e mulheres que tenham temor a Deus. Tá? Que tenham temor ao Senhor. E esse temor vai produzir nessas pessoas compromisso com a obra do Senhor. Tá? São pessoas que não vão olhar para trás quando pega no arado. Tá? E agora ela vai viver para defender o nome de Jesus Cristo e o nome da sua igreja na face da terra. Os líderes tementes a Deus honram seus pastores, são submissos a eles e, consequentemente, os seus liderados serão assim também como ele. Né? Entendeu? Vão ser assim como ele. Né? Ele obedece os seus líderes e os seus liderados também vão obedecer ele. Que coisa linda, né? Tá? O temor do... Olha, veja o que diz o Salmo 111, no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem dado aos que cumprem os seus mandamentos e o seu louvor permanece para sempre. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo dizendo, ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundície da carne e do espírito, né? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tá? Ou seja, temos que ter esse temor. Ou seja, santificação, vamos crescendo mais no Senhor. Tá? Outra característica que Jétro diz justamente para Moisés que o líder tinha que ter é que seja homem de verdade. Homem de verdade. Não é qualquer tipo de pessoas, não. Homem de verdade. Né? Entendeu? Esse líder tem que ser homem que tem compromisso, que não viva na mentira, que já foram libertos desse mal chamado mentira. Tá? Entendeu? A Bíblia mesmo diz lá no livro de Salmos 107, 101, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e os que falam mentira não estará firme perante os meus olhos, porque essas são pessoas que estarão sempre inconstantes diante dos olhos do Senhor. Né? Tá? Bem, nós podemos ver o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19, né? As 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pé que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa, que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Querido, você vê que a mentira, né, é abominação para Deus. Deus odeia. Tá? Se existe algum obreiro que é mentiroso, ele não vai prevalecer. Tá? Não vai prevalecer, tá, na casa do Senhor. Não vai prevalecer no santo ministério. Se existe obreiro que se esconde atrás de mentira, Deus vai revelar, tirando ele do nosso meio. Tá? O que é mentira? É fazer uma declaração, né, tá, falsa, entendeu? Com exagero, com propósito, né? É um tipo de mentira, tá? Que acaba levantar um falso testemunho. Tá? Veja bem, houve também uma pesquisa nos Estados Unidos, no instituto chamado o Instituto Joseph, né? A respeito de ética, tá? Em uma entidade que se dedica de educação, né, do caráter. E eles escolheram um grupo de adolescentes, né? E 92% dos adolescentes entrevistados, né, eles admitiram ter mentido a seus pais
o ano inteiro. 73% dos adolescentes se definiram, né, se autodefiniram como mentiroso compulsivo. O que significa que dizia mentira todos os dias. Mentiroso em série compulsivo. Tá? Apesar de muitos deles ter admitido, né, o tal desvio de caráter, esse mau hábito de mentir, 91% dos estudantes universitários disseram que estavam satisfeitos com o seu caráter, com a sua própria ética. Meu Deus do céu. Sabe, isso está numa revista chamada, né, Reader's Digest, de novembro de 99. Você pode ler, buscar na internet essa revista que tem, você acha ela aí, tá? Meu Deus do céu, isso é coisa muito séria para a gente parar, para repensar um pouquinho, tá? Ainda que eles admitiram que são mentirosos compulsivos, que mentiram para os pais, né? Entendeu? Eles estão, 91% estão satisfeitos com seus caráter, mau caráter, com seu mau caráter. Meu Deus. Você sabe que a origem da mentira ela vem do diabo, João 8:44, né? O pai da mentira, ela veio dela, tá? E você sabe que a questão, né, o ato de mentir, né, a atitude de mentir, é algo propriamente da velha natureza, não é da nova natureza. Ou seja, uma pessoa que mente, ela está dizendo que ela não está vivendo na nova natureza. Tá? Efésios 4:22-25, Colossenses 3:9. Tá? Vai falar que mentira, tá, é uma atitude da velha natureza, do velho homem. Tá? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e versículo 27, capítulo 22, versículo 15, que os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Tá? Mentiroso, o que é mentiroso? É aquele que faz da mentira um estilo de vida. Estilo da sua vida. Então, ele pede, Jetro pede para chamar homens de verdade, comprometidos com a verdade. Eu tenho dito para muitos irmãos aqui, que estão indo a juízo, fazer alguma coisa, pastor, o que eu vou falar? Fala a verdade, somente a verdade, porque não existe nada contra a verdade. A verdade nos liberta. Então, obreiro, então, líder, se você está mentindo, para com isso. Busca o sangue de Jesus. Seja liberto desse espírito de mentira. Espírito de engano e de erro. Está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, que é um espírito de engano e de erro. Tá? Veja bem, querido. Ele também diz assim, Jetro diz, olha, eu quero que você também olhe para que esses homens tenham uma característica. Sejam pessoas que odeiam a avareza. Eles não sejam adoradores de mamão, tá? Entendeu? Que eles não sejam, o amor deles esteja no dinheiro. Nós precisamos de obreiros que não sejam avarentos, que não seja tacanho, que não seja mão de vaca, que não tenha o espírito de Safira e Ananias neles, né? No meio deles, né? Ou liderando eles. Tá? Os líderes, como nós já falamos aqui, tá? Segundo a orientação de Jesus, são pessoas que são servos, que se doam, que devem ter uma vida de renúncia. E isso não combina com a avareza. Né? Entendeu? Com o avarento, não. Tá? O líder na igreja local, o obreiro, o líder, o diácono, entendeu? Ele tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, ele tem que participar dos projetos da igreja, ele tem que ser exemplo do fiel, né? Entendeu? Ele tem que ser exemplo dos fiel. O cristianismo se move por exemplo, ou mau exemplo ou bom exemplo. Né? O cristianismo ele move com bons exemplos. Olha para, se você, olha para a vida do pastor, olha para a vida do seu líder, tá? Se ele dizima, tá? Se ele investe, se ele se doa. Tá? Outra questão que também ele perguntou, né? Tá? Falou para eles a questão de ética, Jetro falou para Moisés. Entendeu? Que eles saibam até onde eles podem ir, quando ele diz que eles governam, que eles os problemas pequenos, né, eles resolvem, mas os grandes levam para você, Moisés. Então, é ética, isso é ética. Tá? Você só vai resolver aquilo que você pode resolver. Tá? Você deve saber até onde pode ir a sua autoridade, até onde você pode mexer. Tá?
Existem casos que somente o pastor da igreja pode resolver. Tá? Ele foi instituído por Deus para liderar toda a igreja e saber que alguns assuntos é intransferível, são coisas que eu não posso delegar, somente a mim me é dado esse poder, essa autoridade. Tá? Jetro aconselhou, né, que esses líderes cuidassem cada um de um número específico e resolvessem os casos pequenos, que os maiores passariam a responsabilidade de Moisés. Assim também deve ser aqui na nossa igreja, na missão Vida Nova. Tá? Entendeu? Os líderes devem ter cuidado dos assuntos pequenos, aquilo que ele pode resolver. Né? Para quê? Jetro disse que isso é para aliviar a carga sobre o pastor. Tá? O assunto é mais complexo. O responsável será o pastor. Há outra coisa muito importante aqui. Embora os líderes resolvam os menores problemas, os menores assuntos, isso não faz deles independentes. Por isso, é importante que o pastor tenha conhecimento do assunto que você está fazendo. Tá? Até mesmo para auxiliar você nessas questões. Aquilo que você está fazendo que é considerado pequeno, você venha falar para mim para saber se você está fazendo certo. Tá? Moisés disse, tá? Moisés não, Jetro disse, para que julgue esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno ele julga, assim a ti mesmo te aliviará a carga e te levarão contigo. O trecho, né, que eu quero que você faça alusão, tá? E eles levarão contigo. Ele, junto nós vamos levar esse povo à terra prometida. Não é você, não é eu, é nós juntos, escudado por Jesus Cristo, nós vamos levar. Tá? Nós vamos ver, querido, que a igreja primitiva ela precisava de líderes. Capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que justamente havia um problema na igreja por falta de liderança. E agora, né, os apóstolos se reuniram e reuniu a igreja toda, né, e disse que era necessário, né, tá, para que eles perseverassem na oração e no ministério da palavra, que levantasse, que a igreja escolhesse 6 homens, e que esses homens teriam que ter algumas características também. Ele vai dizer, escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens, né, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, a qual nos constituiremos sobre esse importante negócio. Atos dos Apóstolos, né, tá? Capítulo 6. Primeira característica que ele pede, né, que os apóstolos tenham boa reputação, significa, né, entendeu? Que ele tenha um bom nome, né, que a sua fama seja boa, né, entendeu? Que ele tenha estima, que ele tenha carisma, que ele seja um bom pagador, entendeu? Que ele seja uma pessoa honesta, íntegra, tá? A igreja, né, espera, né, dos seus líderes que eles tenham um bom testemunho. Nós vamos esperar que essas pessoas tenham um bom testemunho. Ou seja, essas pessoas que eu escolhi, ela tem que ter um bom testemunho. E eu escolhi porque ela tem um bom testemunho. Tá? Então, querido, cuidado do seu testemunho. Tá? Um bom nome. Tá? O exemplo. Tá? É por isso que Paulo escreve a Timóteo, né, fala para Timóteo, que ele seja exemplo dos fiéis, que ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo chama atenção para ele. Tá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Tá? Paulo também fala, não dando escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6,13. Veja bem, você pode censurar o nosso ministério. Né? Então toma cuidado. A segunda característica que os apóstolos pede que os homens a ser escolhidos, os 7 diáconos, uma delas, né, é ser cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo, né, entendeu? É ter uma vida que vai denotar uma vida de oração, de comunhão com Deus, né, entendeu? Nós não precisamos de líderes talentosos, né, que tenham assim, uma profundidade de conhecimento, uma coisa louca. Não, claro que isso é bom, tá? Mas não há essa necessidade. Mas o que nós precisamos é que eles sejam, né, que eles sejam cheios do Espírito Santo, tá?
Querido, presta bem atenção. Tá? Nós podemos ser diáconos, professores, líderes, mas olha, se eles não for cheios do Espírito Santo, de nada vai adiantar. Tá? A Bíblia diz que nós devemos nos embriagar, não com vinho, né, que produz contenda, mas que nós devemos nos encher do quê? Do Espírito, né? Do Espírito de Deus. Então, querido, eu te convoco, tenha intimidade com Deus. Ser cheio de sabedoria, que fala de conhecimento, sabedoria, né? Sabedoria fala de conhecimento praticado. Um homem sábio é que tem conhecimento e pratica o conhecimento, né? Tá? São pessoas que olham para a Bíblia, né? Estuda com o propósito de crescer, para praticar aquilo que está dizendo. A Bíblia é o nosso referencial, é a nossa carta, é a nossa bússola. Por isso é necessário que cada um dos líderes tire um tempo para estudar a palavra, para conhecer a palavra, né? Entendeu? O desejo de Deus é salvar os homens através dos seus pregadores, através dos seus líderes, né? Entendeu? E por isso que nós devemos ser instruídos na palavra de Deus. Tá? Você vê que Paulo vai falar agora com Tiago a respeito justamente desse propósito, né? Tá? Ele vai falar, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura, e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, versículo 17. Mas olha, em toda boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra, em toda boa obra. Por isso, tem que ter conhecimento. Tá? Parece que o diabo tem trabalhado para que as pessoas não queiram estudar, ter conhecimento. Tá? Tiago vai falar para Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 13 de 1 Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Tá? Vai falar também com Tito, retende firme a fiel palavra que conforme a doutrina, porque para que seja poderoso tanto em admoestar na sã doutrina para com aqueles também que são contrários. Né? Tito, capítulo 1, versículo 9. Né? Tá? Medita nestas coisas e ocupa-se dela para que para o teu aproveitamento, né, seja manifesta todo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e os que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, versículo 16, né? Tá? E os que de mim, né, o que de mim, entre muita testemunha, ouviste e confia, ou a homem fiel, que seja idôneo também para ensinar a outro, né? Tá? Quantos líderes equivocados, quanta gente enganada, né? Tudo que as pessoas querem, né, é um título, né? E a gente observa que existem líderes que não se importam em adquirir conhecimento porque não querem estudar, não querem, né? Tá? Por isso é que nas nossas igrejas existem tantas heresias, ensinamentos deturpados, falsos, adulterados, né, sobre a palavra de Deus. O líder que não estuda a palavra de Deus está desrespeitando o Senhor, desvalorizando o seu chamado e desprezando as pessoas que ele lidera. Tá? Por isso eu te chamo a atenção, diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vida, no seu reino. Tá? Entendeu? Isso. Preste atenção. Preste atenção. Em nome de Jesus. Chama a tua atenção para isso, querido. Tá? Procura se apresentar aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Quando nós olhamos, querido, olha o que precisa para ser um bom líder. Olhamos para a palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Não seja dado ao vinho, não seja arrogante, presunçoso, orgulhoso, soberbo, prepotente. Não seja avarento, tá? Não seja materialista, tá? Não seja tacanho, não seja adorador do dinheiro, de mamão, não neófito, quer dizer, novo na fé, não, não, tá? Inimigo de contenda, não seja a pessoa que fica fazendo intriga, tá? Entendeu? Ser marido de uma só mulher, seja hospitaleiro, apto a ensinar. Como que eu vou ensinar se eu não aprendo? Eu tenho que ensinar as pessoas, por isso eu tenho que aprender. E tenho que governar bem a minha casa. Tá? Por isso, querido, se a sua casa não está bem governada, como que você quer ser um líder? Né? Como que você quer ser um líder se você não governa bem a sua casa? Tá? Entendeu? Ser um líder, porque nós requeremos da graça de Deus, da sua misericórdia. Tá? Entendeu? Nós precisamos disso. Deus nos chamou e vai aperfeiçoar se você quiser, se você aceitar. Você tem que entender, olha que honra que nós temos, querido. Tá? Entendeu? Nós somos chamados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para sermos representante dele aqui na terra, né? Entendeu? Diante desse povo, tá? Assim como eu e ele fomos comprados todo pelo mesmo sangue. Tá? E Deus agora nos escolheu para sermos um líder. Tá? Para que serve, que estamos à disposição dos outros. Não é fácil, querido, eu sei que não é fácil, mas requer muita dedicação, preparo e fé, tá? Em nome de Jesus. Por isso, eu quero te convocar, meu irmão, convocar. Tá? Levante a cabeça, tá? Olha, eu quero ler mais um versículo com você, tá? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Amém, querido? Eu quero que você escute com muita atenção. Se for necessário, escute novamente. Novamente, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Eu quero te convocar, querido, a sairmos da rotina, da mesmice e sermos um líder que vamos fazer a diferença. Não sermos mais um confuso, mas sermos um que vai fazer a diferença no nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te adorar, eu quero te glorificar, exaltar o teu nome. Deus, nós temos falado acerca, papai querido, Deus eterno, de sermos líderes, de sermos, papai querido, a Deus, exemplos, de sermos, papai querido, a Deus eterno, pessoas que vão alimentar outras pessoas, Senhor. Por isso, Deus, eu peço a Ti, Senhor, ajude, papai querido, Deus, cada um dos obreiros, cada um dos cooperadores, cada um, papai, dos diáconos, diaconisa, dos presbíteros, evangelistas, dos pastores, do nosso ministério, da missão Vida Nova, para que possamos crescer, Senhor, Pai querido, Deus eterno, e sermos exemplo para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, em nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.